Muitas vezes carregamos a ideia de que apenas as histórias bonitas merecem ser contadas. Porém, é no rascunho, é na linha torta, é muitas vezes nos erros que a gente já cometeu, que a gente vai acumulando todos os aprendizados da nossa vida. E é importante nós termos a consciência de que a sua história, do jeitinho que ela foi, com erros, com acertos, foi do jeitinho que a sua história aconteceu, que ela moldou a pessoa que você é hoje. O coração que você tem hoje, as experiências, as vivências, com mais sensibilidade, com mais profundidade, aquilo tudo que você traz no seu ser, na pessoa que você é. Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Café com Alma, esses nossos encontros que acontecem de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Eu sou o Marquito, para quem está chegando aqui e ainda não me conhece. Eu sou professor de pintura terapêutica e trago aqui esse transbordar da arte para mostrar que a arte ela pode ser leve, ela pode ser delicada, pode ser uma forma tranquila de ser feita, sem autocobrança, e a gente pode mergulhar nisso de uma forma bonita, de uma forma mais gostosa. E hoje a gente vai conversar aqui sobre como pintar a flor do amor e enxergar a beleza da sua própria história. Então aqui no Café com Alma, a gente vai alinhando e conectando a arte com o nosso interior, sempre trazendo uma mensagem de autoconhecimento. E aqui o objetivo maior é que tenhamos essa troca de uma forma tranquila. A gente vai conversando, eu vou vendo as mensagens aqui de vocês também. Bom dia, Silvia, bom dia, Fernando, bom dia, Marlene, Catherine, sejam todos muito bem-vindos. Karina queridona, sejam todos muito bem-vindos. E é interessante, né, gente, quando a gente para pensar sobre isso, sobre o poder da nossa história. Só reforçando aqui, quem ainda não está no nosso canal do Café com Alma, basta comentar CCA para fazer parte do nosso canal e sempre ir recebendo as notificações das nossas aulas, receber a lista de materiais que a gente vem utilizando aqui. Eu também compartilho lá no nosso canal as linhas, que são as ilustrações que a gente faz aqui, para que vocês também possam reproduzir com antecedência também. Quem preferir vai poder fazer a ilustração aqui no momento também, porque são sempre desenhos muito simples de serem feitos. Então, mesmo que você nunca tenha desenhado ou pintado na vida, você vai conseguir fazer essas artes aqui também. Então, se você já fizer parte do nosso canal, você vai sempre estar sendo notificado e recebendo essas informações. Então é só comentar CCA de Café com Alma, só comentar aqui embaixo que você vai receber o link para poder fazer parte do nosso canal. E se você estiver assistindo pelo YouTube, basta você acessar pelo link na descrição desse vídeo que você vai conseguir entrar para o nosso canal também, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a beleza da nossa história, gente, é muito interessante, olha só. Eu estava lembrando aqui, eu até tinha comentado um tempo atrás sobre essa história, de uma amiga minha, uma amiga super queridona, que quando ela era criança, ela foi participar daquelas apresentações de escola, sabe? Aquelas que a gente sente aquele friozinho na barriga, mas que acabam sendo tão importantes pra gente. E nessa apresentação, ela queria ser flor na representação. Porém, não tinha mais esse papel. E ela precisou ser mato. Naquela apresentação em que ela precisou ser mato, aquilo ficou registrado nela de uma forma muito negativa. E foi algo que respingou na vida e que ela só veio perceber isso no momento adulto. Porque, por ela ter precisado ser mato, naquele momento, ela internalizou
aquele sentimento de que ela não era merecedora. Então, aquilo ficou no subconsciente, ela acreditou que não era merecedora de receber o melhor que a vida poderia oferecer. E é interessante porque às vezes parece que é pouca coisa. Nessa fase da infância, muitas coisas que a gente vive acabam sendo registradas. E isso que fica registrado, em muitos momentos a gente vai precisar ressignificar em um outro momento da nossa vida para que isso não fique respingando em tudo que a gente vai vivendo e se tornando a nossa realidade. Então essa minha amiga que queria ser flor, na infância acabou representando o mato. E aquilo acabou afetando ela de uma forma. Mas quando chegou na fase adulta, ela tomou consciência em um dos processos dela, né, terapêuticos, e ela conseguiu ressignificar isso. Ela lembrou, visualizou aquele momento em que aquilo tinha acontecido. E daí, ela começou a se trabalhar interiormente para ressignificar, para conseguir enxergar que ela pode ser flor. E ela decidiu ser flor. Hoje ela acredita que ela merece ser flor. Hoje ela acredita que ela merece receber o melhor da vida. Mas foi um trabalho interno que ela foi fazendo, que ela foi desenvolvendo. E é interessante, porque isso faz parte da história dela, foi algo que ela vivenciou, e todo esse processo que ela passou, mesmo negativo naquele momento, permitiu que ela, inclusive, pudesse olhar para a história dela, que ela conseguisse enxergar a história dela de uma outra forma. Então, até mesmo com aqueles desafios que a gente vive, a gente consegue ressignificar, trabalhar e transformar em algo diferente, em algo bonito. Então, não é porque está registrado na pedra. Tudo é possível ser trabalhado. Olha a Sueli falando que está assistindo do hospital. Bom dia, Sueli. Inspiração bordada, bom dia. Então, existe muito poder na história de cada um. Na minha história, na sua história. Do jeitinho que ela é, com os erros, com os acertos. Gente, é impressionante, nós somos seres únicos. Se a gente parar para pensar na criação, a forma que Deus permitiu com que estivéssemos aqui, cada um de nós, as nossas almas, é como se fossem um código de barras, é um registro, e cada registro é único. E muitas vezes, pelos desafios da vida, por aquilo que a gente tem passado, a gente acaba achando que nós não somos tão valiosos assim. Porém, eu venho aqui só te lembrar, você é tão valioso, é tão valiosa, que foi te dada uma oportunidade de você estar aqui, nesse planeta, nessa realidade, para vivenciar essa experiência temporariamente humana, para viver e escolher viver essa experiência de uma forma que seja divertida, porque não precisa ser a forma pesada, a forma mais complicada. A gente vai ter os desafios? Vamos ter os desafios. A gente vai passar pelos momentos de tristeza, de sofrimento? Vamos passar por tudo isso. Mas a gente pode visualizar tudo isso como se fosse um jogo de videogame. Sabe, o momento em que você chega no chefão? Quem aqui já teve as experiências com videogame? Tem um momento que você vai chegar no chefão. Quando chega no chefão, o que a gente vai fazer? A gente vai dar quit e sair do jogo, desistir? Não. A gente enfrenta o chefão e depois vai para uma nova fase. E a nova fase, ela pode vir tão mais bela, muitas vezes tão mais bonita, mas para isso a gente precisa persistir. E tudo aquilo que a gente já viveu está aqui registrado na gente como experiência para cada vez mais ajudar a gente a enfrentar essas fases, esses desafios, com aquilo que a gente tem registrado aqui no nosso próprio corpo, na nossa própria mente, na nossa realidade. Então, muitas vezes acontece de a gente ter vivido situações muito desafiadoras no passado e por a gente ter vivido aquelas situações, a gente vestir uma máscara ou vestir um personagem e achar que somos aquele personagem, sabe? Por exemplo,
quando eu estive no ensino fundamental e no ensino médio, até já dei esses exemplos aqui para vocês outras vezes, mas por ser muito atacado na escola, pela minha sensibilidade, pela forma que eu era, pelo meu jeito, por ser diferente, por ser mais sensível, eu acabei sendo muito atacado e, para conseguir conviver naquele espaço, naquele tempo, eu precisei vestir uma armadura. E a armadura que eu vesti foi de uma pessoa reativa. Então, às vezes alguém olhava para mim e eu já perguntava, o que é que você está olhando? E é engraçado, porque quando eu lembro dessas coisas, parece que foi uma outra vida na mesma vida. Porque muitos desses sentimentos, dessa realidade já foi ressignificado. E quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus do céu, como que eu era capaz de fazer isso? Tipo, foi a minha experiência, foi o meu momento. Era aquilo que eu vivia. Então, assim, eu nunca fui um serzinho e falei assim, ai, gente, que serzinho de luz, que maravilhoso. Não, não. Ainda mais quando pisava no meu calo, não tinha serzinho de luz ali naquele momento. A gente fala, nós somos feitos de luz, fomos feitos de sombra. No ensino fundamental e ensino médio, as minhas sombras, elas se ressaltavam, entendeu? Então, hoje, inclusive, quando eu vejo jovens, ensino fundamental e ensino médio, até mesmo adultos, e quando eu vejo nesses momentos de sombras, eu consigo imaginar, tipo, olha, tem tanta luz dentro dessa pessoa, ela só ainda não descobriu, mas na hora que essa luz começar a sair, e muitas vezes a luz ela sai pela rachadura, sabe? Quando tem a cicatriz, aquilo que veio e que te machucou, aquilo que ficou doendo, não é que precise ser sempre pela dor, mas muitas vezes é pela dor, é uma verdade, é pela dor muitas vezes. E por essa rachadura que acontece, a luz também vai surgindo. E a gente aprende, inclusive com as nossas cicatrizes. Todas elas estão ali para lembrar que a gente já viveu algo. E esse algo que a gente viveu tem uma importância tão fundamental para quem a gente se torna. E é interessante quando a gente para pensar, porque se for considerar 100%, o nosso passado poderia ser considerado 10%. O nosso futuro, 20%, onde a gente coloca a nossa energia. Porém, 70% é no agora. Então, se a gente quer ter resultado na nossa vida, se a gente quer criar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, viver coisas diferentes, acessar novas realidades, é 10% no passado, 20% no futuro, 70% aqui, ó, no presente. Porque é o presente que faz as coisas acontecer. Esse momento que eu tô aqui com vocês, isso é tão incrível quando a gente fala até mesmo do poder do agora. Esse momento que eu tô aqui com vocês, eu poderia estar em qualquer lugar, vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas dentro dessa realidade, desse espaço-tempo, nós estamos aqui, agora, juntos, nesse espaço, conectados, mesmo que por uma tela. Mas nós estamos conectados. E olha que coisa mais linda. Dentro de toda essa realidade, nesse momento, a gente está junto, no poder do agora. A gente está fazendo o quê? A gente está com foco nesse 70%. E, gente, esse 70% que a gente define aqui é o que a gente faz as coisas acontecerem. Por meio das nossas escolhas, dos objetivos, das nossas intenções. Então, a nossa história, ela tem a importância? Sim. Sim, a nossa história está dentro daquilo ali, ó, dos 10% do passado. Pois a definição desse presente, desse momento, ela faz tudo acontecer. E é interessante que eu estava dando até mesmo aquele exemplo, sabe? A gente passou pelaquela situação, eu passei pela situação lá do ensino fundamental, ensino médio. Eu sei que vocês podem ter passado muitas situações também que tenham sido dolorosas. E essas situações, elas moldaram também vocês. Porém, tem pessoas que ficam presas nos 10%. E por ter acontecido aquilo lá atrás, a pessoa ela não se permite viver o presente, não se permite criar um novo futuro. E isso acontece, inclusive, até mesmo em pessoas também que muitas vezes estão vivendo um luto,
e se apegaram a esses 10% do passado e ficam presas também no luto. Por isso que é tão importante olhar para tudo isso, tomar consciência, ressignificar, para que a gente tenha a oportunidade de viver esse presente e construir um futuro que seja intencionado, da forma como a gente está querendo, da forma como a gente escolhe viver esse futuro. Então, você não é aquilo que te aconteceu. Você é aquilo que você escolhe se tornar. E o que você tem escolhido se tornar por meio da sua intenção, as suas escolhas, os seus movimentos? Você está mais nos 10% do passado? Ou você está nos 70% do presente? Focando aqui no presente para ter uma oportunidade de uns 20% de energia direcionada ao futuro, te trazer uma realidade que seja alinhada com aquilo que você deseja. Nós não somos aquilo que nos aconteceu. Nós somos aquilo que escolhemos nos tornar. Eu poderia ter ficado dentro daquela armadura, sendo sempre reativo, sempre sendo ignorante. A pessoa vinha falar alguma coisa para mim, eu já dava uma resposta, mas eu escolhi um caminho diferente. E o caminho do amor é uma escolha. A gente pode escolher o caminho do amor. E não é por meio daquilo que a gente fala, não. É por meio do nosso comportamento. É aquilo que a gente faz no dia a dia. São os nossos movimentos, a forma como a gente faz no trato com os outros. É aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faz quando ninguém está vendo também define mais sobre você. Então a gente pode escolher não se identificar e ficar naquilo que fez. Aquilo que me fez sofrer, aquela ferida, peraí, vou descontar em todo mundo daqui para frente. Não, a gente pode escolher justamente fazer tudo isso diferente, de uma forma mais leve, vivendo o presente, de uma forma mais tranquila, com mais leveza, com mais amor, com intenção. Porque isso sim vai trazer esses 20% do futuro que faz total diferença pra gente. E você para pensar, a gente realmente não consegue controlar tudo que acontece com a gente. Inclusive aqui no presente, a gente não consegue controlar. Mas a gente consegue ter uma percepção e agir e reagir diferente de acordo com aquilo que acontece com a gente. Então a gente não controla aquilo que acontece com a gente, mas a gente pode controlar a forma como nós reagimos em relação àquilo que acontece com a gente. Então ter essa consciência, eu sinto que hoje faz muita diferença. Eu posso me vingar ou eu posso perdoar. E interessante, porque até mesmo o perdão é uma forma de você se desvincular de muita coisa negativa que já aconteceu, porque às vezes parece que fica tudo, tá ali, tudo guardado dentro daquela mochila. Tem hora que é importante soltar essa mochila, soltar essas emoções, soltar esse peso, porque quando a gente perdoa, a gente está se retirando daquela situação. E aí, a gente já se sente mais livre. A gente está deixando essa mochila para trás. E tudo isso faz parte dessa nossa história. E usar as nossas experiências para ser alguém melhor sempre vai ser o melhor caminho, gente. As coisas que a gente viveu, elas estão aqui registradas. Mas o que a gente vai fazer disso? Bora usar essas nossas experiências para que a gente possa se tornar uma pessoa cada vez melhor. Isso no nosso dia a dia, nas pessoas que estão próximas da gente. E a nossa arte, a gente também pode utilizar dessa forma. A Jane falando, eu já sofri muito por ficar remoendo problemas. A aquarela terapêutica me ajudou a entender que não tenho culpa e me libertou de muitas dores para aproveitar o presente. E é exatamente isso. Esse é o convite para a pintura terapêutica. Quando a gente tira esse espaço para a gente também, é momento de colocar para fora
tudo aquilo que a gente vem acumulando. E por meio da pintura, a gente também vai liberando essas emoções. E é por isso que muita gente me manda mensagem aqui, muitos alunos perguntando se é normal, enquanto está pintando, sentir a vontade de chorar, porque acontece. E isso tudo é liberação. Então a gente não tem que reprimir nossos sentimentos. Na hora que o sentimento vem, a gente pode permitir que eles possam fluir. E a gente faz isso por meio da pintura terapêutica. Quando sente vontade de chorar, a gente chora. A gente deixa esse sentimento fluir. Não são as nossas águas? O negócio interessante da aquarela também é justamente isso. A gente trabalha com a água. E a água são as emoções. Por meio das nossas águas, a gente vai deixando tudo isso acontecer. A Margot falando aqui. Marquita, eu li há muitos anos atrás o livro que se chama O Presente Precioso. Esclarece muito o que você está falando, lindo demais, é revelador. Pois é, olha que interessante. Inclusive tem um livro também da Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, que ele traz muito sobre esses pontos, sabe? E é tão interessante quando a gente tem essa visão. Se vocês trouxerem essa visão dessa separação de tempo para ter uma noção, isso já ajuda muito. 10% da nossa energia empregada no passado, 70% no presente e 20% no futuro. Porque senão a gente acaba ficando com o quê? Com grande parte da nossa energia no passado. E quem fica com a energia só no passado não se torna uma pessoa realizadora. Não se torna uma pessoa que cria coisas novas. E se você está preso aqui no passado, como que você vai construir um futuro diferente? Então, geralmente as pessoas que estão presas assim, acabam fazendo o quê? Aqui no presente, remoendo o passado, ao invés de estar utilizando esses 70% para fazer acontecer, construir, é como se estivesse sempre preso naquele sofrimento. E estando preso naquele sofrimento, o seu futuro, ele vai ser o quê? Coerente. A vida é coerente, o universo é coerente. Se eu estou preso no passado, revivendo, remoendo, sofrendo, a vida é coerente. Mais disso eu recebo. O universo ele só diz sim. Se o meu sentimento é sofrimento, 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 universo, sim, mais disso eu recebo. E aí às vezes a pessoa pergunta, por que Deus está fazendo isso? Gente, não é Deus, somos nós, por meio daquilo que a gente está emitindo, por meio das nossas energias, por meio das nossas escolhas. Eu vejo que Deus criou essa realidade. Dentro dessa realidade, ela está aqui como se fosse um jogo com fórmulas matemáticas. Existe muita exatidão. Só que dentro disso aqui, existem leis. E dentro dessas leis, muitas vezes, eu não sigo as leis. E quando eu não sigo uma lei, não é que eu seja punido, porque não é Deus que pune. Deus não pune ninguém. Deus é puro amor. O Pai é puro amor. Sempre foi amor. As nossas escolhas é que fazem com que a gente vivencie experiências que são negativas. As nossas escolhas e muitas vezes experiências que são desafiadoras, mas que também nos fazem crescer. E, em outros momentos, experiências que também fazem os nossos crescerem, aqueles que estão ali ao nosso redor. Então, sempre existe um porquê. E, por isso que é tão importante termos essa autorresponsabilidade. Porque muitas vezes eu vejo isso acontecendo e na hora do sofrimento as pessoas culpando Deus. Não é Deus. Não é Deus. E também não é sobre você levar isso para um lugar de culpa, mas sim levar para esse espaço da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha realidade. Então eu escolho. Eu intenciono e eu vou fazer acontecer. Isso é muito maravilhoso, porque se nós podemos escolher, nós podemos mudar. Se a sua realidade não está como você gostaria hoje, como artista, no seu trabalho, no local onde você convive, você pode mudar essa realidade. A escolha é sua, entendeu? E vai muito do seu movimento, de utilizar esse 70% do momento presente para fazer essa parada acontecer. Então,
É justamente isso, a Aline falando, Deus nos deu o livre-arbítrio. Por mais que o livre-arbítrio ele esteja na escolha, a gente vai escolher e vai fazer. Por mais que tenhamos livre-arbítrio, o livre-arbítrio é na escolha. Muitas vezes o resultado, ele não depende completamente da gente. Então, mas o melhor é que a gente direcione as melhores escolhas para que os nossos resultados eles possam ser coerentes com as nossas escolhas. Porque se nem minhas escolhas são boas, como é que eu vou ter resultados bons? Gente, coerência. Coerência vibracional, coerência na nossa vida, coerência nas nossas atitudes, nos nossos movimentos. Se o que eu faço e o que eu venho fazendo nesse 70% de momento presente, se não é coerente, minha realidade ela não vai ser da forma como eu espero. É aqui, ó, o que a gente sente enquanto a gente faz. É que nem muitas vezes em relação às questões de prosperidade, os artistas. Eu quero tanto ser próspero, eu quero tanto fazer as coisas acontecerem. Aí quando menos imagina, a pessoa tá fazendo o quê? Sei lá, receber uma antena parabólica daquelas que puxam os canais de vários streamings e libera todos os canais gratuitamente e a pessoa se sente vantajosa, ela sente que ela tá, nossa, uhul, eu tô fazendo aqui, ó, tô com todos os canais liberados enquanto as pessoas estão pagando. E, do outro lado, a pessoa sente que a vida está sendo injusta com ela, porque outras coisas não estão chegando da forma como ela gostaria. Você acha que isso é justo? Você saber que tem plataformas de streaming que cobram, que tem pessoas que estão pagando aqueles valores, porque é o serviço, é o trabalho deles, aí vem uma pessoa, vende ali um tipo de antena que libera todos os canais, sem você ter que pagar nada, e a pessoa vai lá, faz isso, acha que está sendo justa. Eu estou aqui arrasando. Aí a vida tá lá, toda cagada, em um monte de aspecto. E a pessoa não consegue enxergar. Aí fica, meu Deus, eu faço tudo certinho, eu trabalho, sou tão dedicada, não sei por que eu não sou promovida, não sei por que as coisas não acontecem. Não acontecem porque vibracionalmente você não está sendo coerente, porque a energia não engana, a energia não mente. A gente não tem como enganar o universo, a gente não consegue enganar a realidade. Por isso eu digo sobre coerência. Às vezes se falam sobre os políticos, só que o que é que está fazendo quando ninguém está vendo? É justamente esses pontos. E, gente, não é sobre valor, não é sobre quantidade, é sobre intenção, porque se você faz isso no pouco, você faria no muito. Então, às vezes, o político está lá, tem muito mais na mão dele. Ele comete aqueles erros e nada que aquilo que ele está fazendo eu estou dizendo que está certo, não. Mas eu estou falando, e a gente, no dia a dia, no micro? Onde estão as nossas pequenas corrupções? Tudo isso aí, ó, vai agregando, vai somando, fazendo parte das nossas histórias. Vai fazendo parte das nossas histórias. O universo é coerente. Na hora que a coisa começa a retornar, aí fica, ai meu Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Ó, culpa Deus não. Porque não é Deus não. Somos nós por meio das nossas escolhas. Então, tudo isso vai se somando e fazendo parte dessa nossa história. Então, 10% do passado, a nossa energia está empregada. Tudo aquilo que a gente fez, as coisas que a gente escolheu. 70% da nossa energia direcionada ao presente e 20% direcionada ao futuro. E assim a gente consegue direcionar a nossa energia para que as coisas possam acontecer e possam fluir. Que a gente consiga realmente ter resultados. Olha só, um exercício interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem fazer... Eu já fiz isso também, viu? Tudo isso que eu venho compartilhando aqui é que nem eu falei. Não me veja como guru, não me veja como nada que esteja em nível... Ai, meu Deus, acima... Não, de forma alguma. Aqui vocês podem me ver como... Pode me ver como se eu fosse um irmão mais velho, de repente. E a gente está aqui trocando, compartilhando, aprendendo uns com os outros. Não tem nada de melhor nem pior. Não, aqui a gente está sempre aprendendo. E você pode fazer o quê? Criar uma lista
e anotar ali quais foram os seus maiores erros. Eu falo assim, erros entre aspas, porque os erros são sempre aprendizados, né? Com aquilo que a gente passou, a gente consegue olhar para aquilo, ressignificar e fazer aquilo se tornar uma coisa muito bonita. Mas faz essa lista. Nessa lista, você visualiza. Coloca no papel, gente, no papel. Ó, isso que eu tô falando aqui para vocês, pode ser que a sua resistência faça assim, vou só escutar isso que ele tá falando. Eu vou pensar, mas eu não vou colocar, não. Não, gente, coloca no papel. Pega o caderninho que eu compartilhei com vocês pra gente ficar sempre trazendo aqui para essas aulas, que é o seu Diário das Emoções. Pega no Diário das Emoções e anota. Faz a listinha, não deixa a resistência te barrar. Realmente faz o exercício. Coloca a listinha, coloca bem assim, quais foram os meus maiores erros? E ali você vai pegar, vai colocar tudo. Não precisa mostrar para ninguém, entendeu? Então, sem preocupação. Coloca mesmo, coloca ali. O que eu fiz para a pessoa, o que eu fiz para o fulano, nananana. E daí, você vem na sequência e vai mudar os meus maiores erros e vai colocar os meus maiores aprendizados. Com cada uma dessas situações. Cada uma dessas situações. Quais são os aprendizados? Eu fiz isso para fulano lá atrás. Nossa, isso foi muito horrível. Ok. Você já percebeu que isso foi muito horrível. Você vai ficar se prendendo naquilo, se julgando, ou você vai tirar como um aprendizado? Ok. Qual o aprendizado em relação a essa situação que você fez aquilo para fulano? Você percebeu uma coisa que... Eu dei esse exemplo aqui, né? Das pessoas que vão pegando essas antenas que vai puxando os streamings aí e utilizando, achando que estão abafando e fazendo uma coisa que não é correta. Por exemplo, esse exemplo. O que hoje você consegue, mesmo que no micro, consegue perceber que é como se fosse algo negativo que você faz ou que você já fez, mas que ao ouvir eu falando isso, você consegue perceber. Se você percebe, já anota qual o aprendizado que eu tiro daquilo ali. Então, você pode humanizar as coisas que você escondeu, entendeu? E, inclusive, você pode fazer o exercício de compartilhar com alguém. Pode ser uma pessoa próxima, um amigo, alguém que você confie, sabe? Compartilhar alguma dessas coisas, porque tem coisas que a gente coloca aqui que fica tão guardada que às vezes a gente só precisa colocar para fora. Se você não consegue colocar para fora falando, você pode colocar para fora por meio da sua pintura, por meio da sua arte. Na hora que você estiver pintando, coloca aquele sentimento, sabe? Se tiver que chorar, chora. Se tiver que colocar aquelas emoções todas, se tiver que riscar, nem todo desenho, nem toda pintura precisa ser bonita. Ela precisa ser sentida. Ela precisa ser vivida. Então, agora a gente vai passar para a nossa pintura. A gente conversou bastante aqui, né, sobre essas questões do passado. Espero que possa auxiliar de alguma forma, trazer clareza de alguma forma. Muitas dessas coisas que eu compartilho também são coisas que eu vivo e que eu venho buscando sempre me melhorar também, porque aquela frase que eu falei para vocês, toda vez que eu me vejo julgando as pessoas e eu começo a perceber que aquilo está acontecendo, eu trago para o tanto quanto eu. Isso é interessante de vocês até registrarem aí no seu Diário das Emoções. Escreve a frase, tanto quanto eu. Nossa, que pessoa nojenta, tanto quanto eu. Você está percebendo a nojeira da pessoa? Tem alguma coisa ali dentro de você que está trazendo esse reflexo. Tanto quanto eu. Ai, gente, que pessoa mais impaciente no trabalho. A pessoa é mais devagar e eu sou mais acelerado. Nossa, que pessoa lenta. Tanto quanto eu em algum momento. Onde será que eu posso estar sendo lento na minha vida? Será que eu posso estar sendo lento na minha capacidade de ter paciência com a outra pessoa? Tanto quanto eu. Coloca aí no Diário das Emoções. Então a gente sempre vai trazendo esses aprendizados para poder
nos tornarmos pessoas melhores, e a gente pode fazer isso. A Mari falando, um erro que até hoje eu fico triste é de ter sido cruel com uma pessoa pela internet. Depois disso, tomo muito cuidado ao comentar algo e sempre foco nas coisas positivas das pessoas. A gente nunca vê o que está por trás dos bastidores. A gente vê aquilo que está no foco, às vezes na câmera, mas o que as pessoas passam por trás é muito real também, sabe? O bastidor diz muito. Eu vi, uma época atrás, uma mensagem da Bruna Marquezine, ela falando sobre isso, sabe? Porque as pessoas chegavam lá e ficavam comentando como se tivessem o direito de falar que ela estava magra demais. Nossa, como você tá magra! Você tá bem? Você tá doente? Você tá não sei o quê? Gente, não... Até mesmo na internet. Às vezes as pessoas fazem isso e falam assim, mas é porque fulano é uma pessoa pública. Então, se fulano é uma pessoa pública, eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser? Uma pessoa que trabalha na repartição do seu local onde você trabalha, ela tá ali magra demais. Ela tá ali em meio a um público. Então, naquele momento que ela tá ali, ela está sendo ali também uma pessoa pública. Você vai chegar nela e vai falar, fulana, você tá doente? Nossa, você tá tão magrinha. Nossa, você engordou. Você tá fortinha. Isso é muito desnecessário. Isso é desnecessário, inclusive, tanto pessoalmente quanto na internet. É desnecessário a gente falar sobre o corpo de qualquer pessoa. Vá cuidar do seu próprio corpo. Sentiu a vontade de falar? Tanto quanto eu. Tanto quanto eu, sabe? Traz pra si. Você não tem o direito, ninguém tem o direito de falar de quem tá. E é importante, que nem a Mari falou, né? Ela percebeu, ouve aquilo que aconteceu e ela já ressignificou. O que acontece? De hoje em diante, eu não vou levar isso, porque aquilo que eu falo pode machucar alguém, pode fazer essa pessoa... Já pensou? A pessoa escuta aquilo ali, a pessoa vai lá e faz uma besteira. Às vezes por conta de um comentário, fala, mas é porque foi fraqueza da pessoa. E daí? E a responsabilidade? Você acha que não tem responsabilidade? Então, assim, sempre existem as responsabilidades, mas a gente pode mudar. Aconteceu, é passado. Agora já é passado, eu não posso fazer nada em relação ao que passou. Porém, eu posso fazer algo diferente. Entende? Lembra que a gente falou aqui? Eu não sou aquilo que aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. E o que eu escolho me tornar? Uma pessoa melhor. Então, daqui em diante, eu me tornarei uma pessoa melhor e é isso que eu farei. Então, por meio das nossas escolhas, a gente foca e vai dando os nossos passos. A gente pode melhorar e a gente pode ressignificar tudo aquilo que a gente passou. E a nossa arte de hoje, nós vamos pintar a flor do amor. Olha só. A gente vai fazer essa arte aqui. Inclusive, eu vou deitar a folha porque aqui está parecendo invertido, mas vou mostrar para vocês certinho ali. E a gente vai desenhar, lembrando que vocês podem trazer para a caligrafia de vocês, sabe? De forma super leve e sem ficar se cobrando de ter caligrafia perfeita. Não, é a sua caligrafia, da forma como ela é. Não fiquem se cobrando quanto a isso. Aqui, o que a gente busca é justamente a leveza. Aqui é espaço de soltar o chicotinho, não ficar se julgando e deixar a nossa arte falar mais alto. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso é tão gostoso. E eu tô amando fazer isso aqui com vocês e sentindo essa energia enquanto a gente faz. Agora, vou ajustar aqui para que a gente possa começar essa nossa arte. Vamos preparar bem certinho. Esse daqui é o Canson A5 para aquarela. Hoje, para essa arte aqui, eu vou usar essa aquarelinha bem aqui. Ela é uma aquarela da Acrylex. Gente, aquarela muito acessível, baratinha. Ela tem na minha lista de materiais. Se você ainda não tem, é só comentar CCA, que é o Café com Alma. Se você tá no YouTube, acessa o link pela descrição desse vídeo.
Porque aí você vai conseguir acessar a lista de materiais, vai ter essa aquarelinha lá também, viu? Inclusive, olha só, cara, hoje eu não vou nem usar o pincel com reservatório de água. Essa aquarelinha, ela já vem assim, aquarelinha, esse godê aqui, o pincelzinho. Eu vou usar isso aqui do jeito que tá aqui. Comprei, chegou aqui, só para mostrar aqui, do jeitinho que você tem aí, você já consegue. Para pintura terapêutica, gente, o mais importante é a permissão. Então, não se deixar ficar limitando por conta de material. E eu sempre fico repetindo isso porque eu sei que tem pessoas que realmente precisam escutar isso. Não se deixa limitar por conta de material. Porque material também trava se a gente não ficar atento. Eu vou usar aqui. Aí tá. Aí aqui tá a aquarelinha da Acrylex. Eu quero utilizar esse gente, esse rosa da Acrylex, ele é um rosa muito lindo. É um rosa muito maravilhoso. Esse azul aqui, ele é um azul também bem mais aberto, coisa mais linda. Então eu vou usar esse rosa e esse azul aqui, nessa flor. E daí, agora eu vou usar a caneta. Vocês podem usar a caneta Micron, podem usar a caneta Unipin. Eu vou usar essa daqui porque eu ainda estou finalizando essa caneta. Essa é a Eco Pigment, da Faber-Castell. Mas ela é um pouco mais... O investimento é um pouco mais alto. Ela é muito boa, mas ela é um investimento mais alto. Porém, você consegue resultado até mesmo com caneta Bic. Aquelas pretinhas de concurso. Caneta Bic, apenas lapiseira, a caneta Micron, caneta Unipin. Todas essas que eu recomendo, vocês podem acessar na minha lista de materiais, comentando CCA. E nessa lista de materiais, vocês podem ir abrindo todas as que eu recomendo para olhar as opções de valores. E aí vocês podem investir naquela que se adequar melhor ao seu momento, entendeu? Não precisa investir em nada caro demais. Inclusive, se você tiver só lápis escolar, aquele lápis grafite escolar, você já consegue fazer. Não precisa nem dessas canetas aqui. Então, bora lá. Ó, eu vou começar aqui. Eu só trisquei aqui para fazer um pontinho preto. E eu vou subir até aqui. Eu só tô meio que centralizando aqui na página e eu vou fazer tudo no olho mesmo. Porque mesmo que fique mais tortinho para cá ou para cá, essas coisas aqui, elas não me importam. De verdade. Eu sempre vou deixando tudo bem mais livre, para não ficar nessa cobrança toda. E aí eu vou virar a minha página para poder escrever a palavra. Eu vou escrever o amor aqui, então fica mais fácil para eu conseguir escrever. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor. E aí, a gente só vai escrever a nossa palavra com a sua caligrafia. Amor. Vou subir, dar uma voltinha e pam. Porque eu quero fazer a florzinha aqui. Ai, ficou tortinho, ficou... Não se apega a isso, não. Você pode até mesmo fazer fazendo com um lapisinho antes, você se sentir mais confiante também. Mais importante é o quê? É o movimento. É a gente fazer. E daqui agora, eu vou fazer as pétalas. Ó, aqui eu vou fazer como se fosse um V mais abertinho, ó, assim. E daqui eu vou começar a fazer as pétalas. Eu vou dar um zoom para vocês visualizarem maior. Daqui do meio, eu vou fazer a primeira, venho até aqui. Venho aqui do lado, subo. E de cada ladinho aqui, ó, vou fazendo pontudinho e desço até a base, esse pontinho aqui.
venho, desço até a base. Venho, desço até a base. Pode ser que você esteja usando aquela minha ilustração como referência. Você pode lembrar que todas as vezes quando você for fazer, uma não precisa ficar exatamente igual à outra. Se você estiver fazendo só no olho, não fique esperando que fique tudo completamente igual. Você vai só soltando e deixando acontecer. Eu não fico nem contando as pétalas, porque eu gosto de soltar mesmo. E agora eu vou aqui para o outro lado. Vou virar, ficar bom para minha mão também. Venho, pontinha, venho até a base. Subo, venho até a base. E é isso. Ó, super simples. E aqui, agora, o que a gente pode fazer? De cada um desses meiozinhos, a gente faz mais um pontudinho. Aí, olha só. Daqui, eu vou subir e vou descer. Daqui desse meiozinho, eu vou subir e vou descer. E a gente vai fazendo isso aqui nos outros também, ó. Subo e desço. Subo e desço. Bem tranquilo. Subo e desço. E vou fazendo assim em todos aqui. Aqui nesse meiozinho, vou fazer mais uma pontinha, ó. Subo e desço. E agora, eu vou fazer como se fosse as bolinhas, onde teria o pólen, né? Você vem assim. Nessa parte aqui, por exemplo, você já pode fazer mais solta também. Eu gosto sempre de fazer arqueado, assim, para os lados. Mas aqui, não precisa ser necessariamente dos meiozinhos. Você pode fazer de onde você quiser. Eu até gosto dessa parte aqui de fazer de uma forma mais orgânica. Por exemplo, daqui eu vou subir, faço uma bolinha. Venho, faço uma bolinha. Aqui eu não tô falando assim, nesse meiozinho, nesse cantinho. Não, aqui eu vou pegando de qualquer lugar. Ó, por exemplo, essa tava pra cá, eu fiz torta pra cá. Aqui eu gosto de fazer assim. E aí, você faz assim bem na doida mesmo, sabe? Que você vai sentindo, você vai soltando aqui. Ó, pode passar por cima? Pode. Você passa por cima da outra que tá ali. Que flor que é essa? Eu não faço a mínima ideia. Parecia uma flor de lótus no início, mas é aí que a gente foi inventando as nossas florzinhas extraterrestres. Só tem o formato de flor, mas a gente vai inventando, deixando a criatividade acontecer, vai soltando. Soltando completamente o controle. E aqui, a gente já tá com essa parte de cima aqui da florzinha pronta. Ó, gente, super simples. Aqui, quando você vai olhando o passo a passo, você faz isso aqui com uma tranquilidade. Você pode até reproduzir, olhar para reproduzir a ilustração. Mas fazer isso aqui, visualizando assim, você já consegue. Você vai trazendo o quê? A sua autenticidade, a sua energia, enquanto você está fazendo. Não tem problema algum reproduzir, que nem eu ensino lá. Inclusive, quem não está lá dentro do nosso canal ainda não recebeu o vídeo que eu entrego com a dica, né? De como reproduzir, que eu mostro com refratário. Tem muitos alunos aqui que já estão lá no canal e já receberam. Se você não recebeu e você quer receber, aprender a fazer as reproduções também de uma forma super simples, usando um refratário aí na tua casa mesmo, aquelas travessas de macarrão, você consegue fazer de uma forma bem, bem fácil. É só comentar aí, ó, CCA. Bora, gente, bora entrando pro canal, porque sempre eu vou compartilhando lá. E aí, vocês não perdem nada. Olha, prontinho. E agora, vamos aqui para nossa aquarela. Aqui agora, eu vou pingar. Isso aqui é só água, viu? Vou pingar aqui no rosa e nesse azul maravilhoso.
É interessante uma aquarelinha tão baratinha dessa e trazer um resultado tão legal. Fica tão lindo. E é a nossa flor do amor para relembrar a gente que a gente não é o nosso passado. Eu vou colocar aqui, ó, a água aqui do lado, que agora eu vou usar esse pincelzinho aqui baratinho que vem com a aquarela. Vou arrumar aqui. Vamos lembrar. Você não é seu passado, mas ele te ensinou a pintar o agora. Com as cores que a gente tem. Aqui, ó, vou só trazendo água e vou misturando. Aqui eu vou só soltar a água por cima da minha flor inteira e umedecer. Que aqui a gente vai fazer manchas. Umas manchas interessantes. E aqui é momento de soltar o controle completamente. Lembrando que toda dor que a gente já viveu sempre pode virar ponte. As nossas dores, elas nunca precisam ser prisão. Nossas dores são pontes que nos levam a um outro nível de percepção, a um outro nível de aprendizado. E a gente pode escolher vivenciar o novo. E cada erro do passado é uma pincelada que nos trouxe até aqui, até onde a gente está hoje. E a história que a gente tem é a tinta que a gente pode usar. É interessante, né? Ó, a história que a gente tem é a tinta que a gente pode usar. É que nem na escrita. As nossas histórias. Ó, do jeito que tá aqui agora, bem umedecido, o papel ele pode até começar, porque aqui, geralmente eu uso menos água, né? Aí aqui tá com mais água, ele pode começar a dar uma emborcadinha. Porém, depois que ele vai secando, você pode fazer o quê? Você pode pegar o verso dele, se você destacar a folha, e você pode até borrifar água no verso. Aqui eu tô com pintura em tudo, né? Até no verso. Inclusive essa daqui foi a aula passada, ó. Quem não assistiu nossa aula passada do Eu Sou Merecedor, não deixem de assistir, porque tá maravilhosa. Tá lá. As nossas outras aulas. Ai, que até caiu ali. E aí agora eu vou pegar o rosinha para trazer. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem. Ó, eu tô pegando daqui do rosa, vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor esse momento em que vai misturando. Vou dando uns toquinhos e vou deixar se misturar, ó. A água tá toda aqui. Olha como ela vai se esparramando. Olha isso. E você vai sentindo acontecer. Essa arte de hoje, ela não é para ser certinha, ela é apenas para ser sentida. Você vai se permitindo viver. Se permitindo. Lembrando que todos os materiais que eu compartilhei aqui, vocês encontram na minha lista de materiais. Só comentar CCA
para fazer parte lá do nosso canal e ir recebendo. Ó, quando eu pego mais aqui do rosa e trisco, ó, ele vai ficando mais forte aqui. Eu posso colocar em alguns pontos que eu quero mais forte. Vou deixando aqui se misturar. E aqui... você vai dando os toques. Aline, pode me mandar mensagem, sim, no privado depois, quando você quiser falar alguma coisa, tirar qualquer dúvida relacionada a alguma questão de arte. Todo mundo que está aqui, gente, quiser, pode sim me mandar mensagem lá por privado. Eu sempre vou respondendo, sempre que eu consigo. Mas eu não deixo de responder, viu? Pode mandar mensagem, sim. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu não deixo de responder. Pronto, ó. Aqui, a gente fez aqui todo rosa. E aí, agora a gente vai trazer o azul. Deixa eu levantar aqui para vocês visualizarem. Eu coloquei a gotinha, olha como que tá aqui. Aqui eu nem levei aqui pro godê, porque eu vou tirar daqui mesmo, porque eu quero a cor forte. Ó, o pincel tá encharcado. E aqui eu vou triscar. Deixar se misturando. Vocês estão vendo, gente, como é simples? Tipo, a pintura terapêutica, ela só precisa ser sentida. Eu acho tão legal de ir visualizando os alunos que me mandam mensagem falando que nunca tinham pintado na vida. Teve uma aluna de 84 anos que me mandou mensagem um tempo desses também, ela falando sobre isso. Que ela sempre foi da área mais de exatas, né? E aí, ela nunca conseguiu se jogar na pintura. Aí ela tinha visto o meu curso, aí ela foi, entrou, começou a se permitir. Ela falando, Marquito, nunca imaginei que eu seria capaz de criar, tipo, coisas tão legais. Só por se permitir. E o legal, lá de dentro do método Soltar também, né? Que é o meu método de pintura terapêutica. É a gente ter a oportunidade de fazer as trocas com outros alunos, de estar ali com outras pessoas que estão nessa mesma frequência, alinhados. E eu não falo só na frequência só da pintura, não, mas eu falo na frequência do conhecimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Pessoas que estão interessadas no crescimento pessoal. Porque não é, eu sempre repito, que não é só sobre técnica. Aqui eu só estou misturando, aqui, dando as pinceladinhas, e aqui, ó, não tem certo nem errado. Vocês vão fazer a mistura de vocês e vão só sentir isso acontecendo. A Olivia falando, a gente teria que ser a água para se permitir a tinta, que são as emoções. Perfeito. E aí a gente vai se permitindo, deixando tudo fluir. Você prepara o seu ambiente, coloca a musiquinha, tira um momento para você. E lá dentro da nossa comunidade, você pode compartilhar as suas artes também com os outros alunos, para sempre tendo essas trocas. Eu vou trazer um pouquinho mais agora do rosinha, em alguns pontos. Aqui fica uma mancha, quase uma mancha galáctica. Aí, em alguns pontos que fica mais clarinhos, eu posso trazer direto da tinta. E vou deixando os toquinhos e vou deixando misturar. Que aí fica bem assim, esse rosa misturado com o azul. E tudo vai acontecendo. E lá eu estava falando para vocês do método, né? E lá no método Soltar, o que acontece? Quando você passa por todas as trilhas de aprendizado da pintura terapêutica, você recebe a certificação
para ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas também. Então você entra por você, mas você também pode ensinar outras pessoas, criar grupos, às vezes juntar com seus amigos e ter as experiências. Olha só que legal. Aqui da forma como tá, você pode, também trazer água no pincel e na hora que você toca, já fica uma parte mais clarinha, tá vendo? Aí você pode fazer manchinhas assim também. Eu vou trazer mais água pra cá, as manchinhas. E aí, imagina você criar um espaço, um momento num café com amigos ou até mesmo com alunos para ensinar a pintura terapêutica. Dentro do método Soltar, vocês aprendem, além da aquarela, que é isso que a gente está fazendo aqui, vocês aprendem também a pintar em parede, a pintar em tecido, em madeira, em tela, sempre simulando artes que são super livres, super soltas. Tem algum aluno aqui do método Soltar? Ou de algum dos meus cursos? Depois comenta aí. A Jane eu já sei que é também. E me fala, como que tem sido a sua experiência? Eu sempre falo, por exemplo, no método Soltar, que quem experimenta fazer parte do método Soltar pode entrar, faz os 7 dias, experimenta. Se chegar no 7º dia e falar assim, Marquito, não senti nenhuma diferença na minha vida, basta me mandar uma mensagem que eu faço o reembolso do investimento. E eu falo isso assim porque eu confio tanto, gente. Por mais que eu saiba que os 7 dias é aquilo que já é o que funciona pela lei de poder pedir o reembolso, eu falo, entra, experimente esses 7 dias. Se sentir que não é, olha só, a Aline falando, eu sou aluna, a Day, a Karina. Como que tem sido a experiência para vocês? Compartilha aqui com quem está assistindo também. A Jane também, vou pintar as paredes da casa de praia. Olha que lindo! Pois é, no método Soltar, você aprende a fazer a pintura orgânica em parede. Esse tipo de flor, vocês aprendem a fazer ela na parede de casa. Gente, e fica uma coisa tão linda. A pintura orgânica em parede. Aqui agora tá secando. Aí já a gente vai fazer um efeito bem legal aqui por cima. Quem tiver aqui e quiser fazer parte também do método Soltar, pode escrever, é só escrever Soltar 25, tudo junto, ou acessar pelo link na bio, aqui do perfil que eu vou deixar lá. E também, quem está pelo YouTube consegue acessar pelo link que está na descrição. Então experimentem. Experimente entrar, fazer parte da nossa comunidade, conhecer todos os cursos que tem lá, porque todos os cursos de aquarela que eu já criei até hoje, todos estão dentro do método Soltar. O Aquazen, o Aquaflores, que são 12 dias de aquarela e orações, o Aquaflow, que é aquarela em tecido, madeira e tela, a Vivência Sentir, de pintura orgânica em parede. E aí temos também alguns presentes para quem entra, que é o Reconexão com a Essência, que são 21 dias para reconectar com a sua própria essência por meio de reprogramações mentais, com terapias. É a coisa mais linda. E aqui, olha só, aí aqui vai secando e eu vou mostrar para vocês que coisa mais linda que a gente vai fazer. Ó, eu vou secar um pouquinho. Aqui eu tô com um secador. É um secador simples. Aldeia terapêutica. Preciso comprar pintura orgânica para receber a certificação. Amada, me manda um direct depois, que aí eu já te passo o contato lá do suporte também, porque aí eles já
ele já verifica pelo seu nome lá dos cursos que você já comprou, para já conversar com você as possibilidades direitinho, tá bom? Ó, a Denise falando. Eu sou aluna nova do Aquaflores, Aquarela e Orações, mas não comecei ainda, estou aproveitando essas 2 semanas por aqui. Você vai amar o Aquaflores. O Aquaflores é um dos queridinhos. Dentro do método Soltar, o Aquaflores é o segundo curso. E ainda tem o Aquacafé também, né? Para pintar, aprender a pintar com café, fazer os seus marca-páginas. Várias formas de acessar a pintura terapêutica. E ainda fazer parte da nossa comunidade de alunos, todas as trocas. Pois é, quem quiser fazer parte do método Soltar, é só comentar Soltar25 para vir fazer parte junto com a gente, entrar na nossa comunidade. Ó, aqui secou, aqui ainda ficou um pouquinho úmido aqui em cima, e com papel higiênico eu vou só retirar essa parte aqui. Prontinho. E agora, o que a gente vai fazer? Agora com a caneta Posca, vou dar um zoom. Aqui eu estou usando a caneta Posca branca. Vou dar um zoom para vocês visualizarem essa parte. Oi, Cris. A Cris perguntando se pode ir direto para o curso de parede, dentro do método Soltar. Você pode. A ordem, os cursos eles são liberados lá, né? O primeiro é o Aquazen. Depois vem o Aquaflores, depois o Aquacafé. Aí na sequência vem também o curso das pinturas orgânicas em parede. Para receber a certificação, precisa passar por todos eles. Mas se a certificação não for algo que você já queira por agora, você pode começar de qualquer forma pelo a Vivência Sentir, né? Que é o de pintura orgânica em parede. E depois você pode ir fazendo os outros, porque vai considerar como se ele tivesse concluído. Porque quando você vai concluindo o curso lá, que eu chamo de trilhas, cada trilha que você conclui, você vai dando um ok. E quando você conclui todas as trilhas, aí você tem acesso à certificação. Mas você pode escolher a ordem também. Eu gosto de geralmente recomendar o Aquazen, porque o Aquazen ele tem uma preparação justamente para auxiliar no desbloqueio por conta das meditações com reprogramações mentais e os conteúdos de autoconhecimento. Então, artistas que se sentem bloqueados dentro da pintura terapêutica, que chegam com todas as crenças relacionadas a não é possível ser artista no Brasil, que chegam com todos os medos, com tudo aquilo que escutou durante a infância, tudo é trabalhado dentro do Aquazen, para que você vá chegando ao final do método já preparado justamente para levar adiante a pintura terapêutica e ajudando, inclusive, várias outras pessoas que vocês vão perceber que iniciam com as mesmas crenças. As crenças de não merecimento. Quando eu falo sobre o não merecimento, tem muita gente que acha que não sabe pintar ou que não consegue por conta da técnica. Só que não é questão de técnica. Muitas vezes é justamente por não se sentir merecedor
de ter tempo para si mesmo. E nunca é algo que fica apenas na pintura. A pessoa que tem a crença de não merecimento em relação à pintura, essa mesma crença, ela também acompanha em várias outras áreas da vida. E é isso que é lindo. A pessoa entra, passa pelo Aquazen, que é a primeira trilha, e lá dentro ela descobre questões relacionadas à vida que não tinha uma relação necessariamente ali ligada à pintura. Porém, ela consegue trabalhar aquelas questões e sentir as coisas mudando. E isso é muito lindo. São os processos terapêuticos, a forma como funciona. A coisa mais linda é justamente receber os depoimentos dos alunos e ver isso acontecendo, sabe? E a minha decisão de ter criado o método foi justamente por conta disso, porque eu passei por muitas dessas dores. E eu encontrei dentro da pintura terapêutica o meu descanso. Ali dentro da pintura terapêutica eu consegui ressignificar muitas questões. Muitas coisas do passado, mas sempre unindo a pintura com o autoconhecimento. E é por isso que vai muito além de apenas questões técnicas. Aqui a relação ela é muito linkada com o sentir. É muito mais sobre o que você sente enquanto você está fazendo. Olha só. Aqui, olha, já parece uma galáxia misturada, tá vendo? Com manchas completamente soltas. E aqui, se você quer dar um destaque, por exemplo, você pode ir fazendo justamente aqui na linha. Olha só. Do ladinho da linha, aqui eu vou fazendo uma outra linha. Que aí eu faço o quê? Esse preto se destacar. E você vai trabalhando a respiração. E vai mexendo para ir ficando confortável para sua mão também. E vai trazendo, simplesmente sentindo, permitindo o seu coração. E esse momento é um momento de conexão. O momento que a gente se conecta com a nossa criatividade, o momento que a gente se conecta também com o Criador de tudo que existe por meio do nosso movimento artístico. Lembrando que nós não somos aquilo que nos feriu, nós somos aquilo que a gente escolhe se tornar. E se a gente escolhe se tornar amor, amor seremos. O que você escolhe ser? Importante a gente ressignificar tudo aquilo que a gente já viveu, as coisas que a gente já sentiu. Ressignificar é dar um novo significado, não significa esquecer. Não. Mas lembrando que aquilo que foi vivido faz parte dos 10% do passado. Faz parte da nossa história, mas não é algo para ficar sendo revivido, porque o nosso foco é o presente. 10% do passado, 70% no presente e 20% no futuro. A gente direciona essa nossa energia e vai percebendo a vida reagindo
por meio dos nossos resultados. Olha, a Posca traz esse destaque. Esse destaque simples, mas super delicado e que fica muito lindo. E daí, nas partes mais escuras, a gente pode fazer uns destaques assim, ó, umas estrelinhas. Você pode, inclusive, inventar, tipo assim, como se fossem constelações, estrelinhas, olha só. Faço as bolinhas. Constelação do amor. A gente vai inventando os desenhos da constelação que quiser. Ó, aqui. Sempre nessas partes mais escuras é onde fica mais legal. Aí você faz as bolinhas, depois faz uma linhazinha ligando. E vai ouvindo seu coração. Pois é, muitas pessoas dizem que não sabe desenhar, mas é só falta de permissão. E quando se permite, vai sentindo a coisa acontecer. E olha, uma pintura simples, conectada com o nosso coração, para desacelerar, para relaxar. E você pode viver tudo isso aqui, nessas aulas que a gente tem feito do Café com Alma. Nosso foco é de fazer o Café com Alma todos os dias, de segunda a sexta, até o dia 31 de julho. Depois dessa data, eu vou sentir como o Café com Alma ficará, se eu continuo fazendo diariamente, se eu faço 1 ou 2 vezes por semana, eu ainda vou sentir. E eu vou compartilhar com vocês. Então, aproveitem essas aulas, aproveitem, inclusive as aulas que estão disponíveis. Eu não sei se eu vou manter todas elas abertas no perfil. Por enquanto, eu estou deixando todas elas abertas. Mas pode ser que eu decida também levar essas aulas para dentro da nossa plataforma. Porque todas as aulas que estão disponíveis, elas estão muito completas. Eu mostro todo o passo a passo, eu não estou escondendo nada. Para falar bem assim, isso aqui você só vai aprender se você comprar meu curso. Não. Eu estou mostrando tudo aqui nas aulas. A diferença maior do curso é fazer parte da nossa comunidade, é de ter a possibilidade de receber a certificação, porque certificação só recebe quem faz o curso, entendeu? Porque tem todo o passo a passo lá. De todas as trilhas para ter a preparação para realmente ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas. Mas aqui nas aulas eu estou deixando tudo abertamente. Porém, em breve eu também posso retirar essas aulas para deixar apenas para dentro da comunidade e do curso para só os alunos terem acesso. E eu vou criando coisas novas também futuramente. Mas então, a oportunidade está acontecendo agora. Então, se vocês querem acessar as aulas, não deixem de assistir. As aulas que elas estão aqui no Instagram, elas estão lá dentro do YouTube. Se você preferir assistir por lá, todo final dessa aula, a gente tira a aula daqui, coloca no YouTube. Então, ela está disponível nos 2 locais. Então, essa é a hora para fazer todas as aulas que estão acessíveis.
Ai, amei já, gente. Olha isso. Então, Vivi, se a sua caneta Posca não estiver destacando muito, você pode verificar se a pontinha dela também não está entupida. Você pega um papel pardo ou um rolinho de papel higiênico e você risca nele para ver se ela desentope. Às vezes a caneta Posca ela começa a pontinha, a tinta não sai mais. Aí às vezes você precisa fazer o quê? Você pode dar uma chacoalhada. Você vem aqui, ó, se você perceber, a caneta Posca ela aperta, ó. Viu? Olha o tanto de tinta que saiu aqui, tá vendo? Porque eu apertei. Você dá uma apertadinha para a tinta sair. Aí aqui sai. Por isso que eu não gosto de ficar apertando muito em cima da ilustração. Geralmente eu pego um papel ou alguma coisa assim. Aí depois você pode pegar o papel higiênico. Aí você vem aqui, dá uma limpadinha para não ficar com aquele tanto de tinta aqui. Então, aqui, ó, passei. Aí agora ela ainda tá mais forte, tá vendo? Aí quando você vê que tá saindo assim, você consegue fazer mais detalhes, ó, bem branquinho. Aqui a estrelinha. Aí fica bem legais os detalhes. E olha só o nosso resultado. E a Mari falando, eu começo achando meu desenho horrível e termino amando. E geralmente é isso. A magia que tá quando você não desiste. Quando você decide iniciar a sua ilustração, vai até o final. Porque quando você finaliza, vem trazendo os detalhes, tudo acaba ficando mais mágico. Por isso a gente não pode ficar focando só no processo final. A gente tem que sentir o momento. É aquilo que você sente enquanto você está fazendo. Aqui está a grande magia. O resultado é apenas uma consequência. Então, permita-se viver o momento presente, permita-se sentir por meio das cores, sem ficar no julgamento, se libertando de tudo aquilo que é passado e sabendo que tudo aquilo que a gente viveu foi o que ajudou a gente a se tornar quem nós somos hoje. Isso a gente consegue ver refletido nas nossas artes, nas nossas atitudes, nas nossas experiências. Então, é sobre permissão. E pintura terapêutica é isso. Se você quer fazer parte do nosso método Soltar, receber a certificação para ensinar pintura terapêutica para outras pessoas, ou se você conhece alguém que trabalha com arte terapia, que sente interesse dentro dessa área, também pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa, se você sentir que pode fazer sentido para ela, e deixo aqui o convite. Sempre é maravilhoso receber vocês aqui nas nossas aulas diárias. A nossa aula de amanhã, gente, eu já fiz a arte, ela tá maravilhosa. Eu vou encaminhar lá dentro do nosso grupo, dentro do nosso canal, né, de envio de informações. Eu vou encaminhar as linhas, vou encaminhar a linha de materiais, a lista de materiais. Então, se você não tá lá dentro do nosso canal, comente CCA para receber as listas de materiais e receber, inclusive, a aula que eu ensino a fazer as reproduções das ilustrações, tá bom? Vou mandar apenas para quem está lá dentro do nosso canal, porque é lá onde eu estou centralizando as informações, sempre para trazer as novidades aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Beijo, beijo no coração e até amanhã. Lindezas e lindeusos.